Donald Trump acertou é com relação aos representantes da ONU, os sanguessugas. Eles estão dizendo que mais de 6 milhões de pessoas podem morrer de AIDS nos próximos 4 anos se o governo do presidente Donald Trump cortar o financiamento global para programas de combate à doença tocados pela USAID ou USAID. Gerson Gomes, os caras querem mamar mesmo, não tem jeito. Era isso que Trump se referia, que os caras exploram os Estados Unidos há muito tempo e não oferecem absolutamente nada em troca. Todas as agências humanitárias faziam isso. E agora, como é que fica isso? Os Estados Unidos não têm a menor obrigação de bancar ninguém, além do próprio povo americano. E depois ainda são atacados com críticas como neonazistas, imperialistas e coisa e tal. Agora essa turma vai aprender a dar valor, não é? Querem então, vamos lá, quem eles deveriam, né, dar valor? E agora vão ter que dar alguma coisa em troca, né? Se querem alguma coisa, terão que dar alguma coisa em troca, né? Você, na introdução do tema, você já resolveu a equação quando você falou o nome da agência e colocou 2 versões. Sem querer, você tocou na solução desse imbróglio, porque você falou assim, USAID ou USAID. E eu quero te dizer que todas as autoridades aqui nos Estados Unidos, nas declarações e nas entrevistas, elas falam USAID. Sabe por quê, Paulo? Porque essa sigla USAID, ela foi utilizada durante décadas, inclusive eu estive com a, então, USAID no Haiti. Porque a palavra aid, você que é um cidadão americano sabe muito bem, ela passa a imagem, ela passa a ideia de ajuda, de socorro, de ajuda humanitária. Só que essa sigla não é isso, Paulo. USAID foi criada como uma agência para o desenvolvimento internacional, International Development, ou seja, promove o desenvolvimento internacional. Então, o que aconteceu? Essa frase aid, essa colocação do conceito de ajuda humanitária é que está na raiz desse pessoal gritando que você falou. Vai morrer uma porção de gente. Veja só, o próprio Trump ele teve o cuidado de pedir para o Marco Rubio para determinar quais programas eram legítimos e programas que realmente faz parte da cultura norte-americana, a filantropia, a ajuda humanitária. Isso é verdade. Agora, o que havia e que nós estamos descobrindo, e diga-se de passagem, só descobrimos por causa do Elon Musk. Você lembra que semana passada, eu não me lembro se semana passada ou no começo da semana, eu falei para você assim, será que o Elon Musk tem 48 no dia dele? Porque não é possível. Como é que esse cara consegue administrar essas empresas gigantescas que ele tem e, ao mesmo tempo, ir lá para o Doge e fazer esse estrago todo que ele está fazendo? Mas sabe o que eu descobri nas minhas investigações? É que, na verdade, por que o Musk está sendo tão importante nesse momento? Porque ele colocou o poder computacional de inteligência artificial que ele tinha do Grok, todo o complexo que ele já tinha, ele deu ordem para eles rastrearem, vasculharem todos os pagamentos, ou seja, todo o sistema do Tesouro Americano ou do próprio governo americano que faz a execução do orçamento federal. E olha, o que ele descobriu não foi essa questão da ajuda humanitária ou até da ajuda aos aidéticos, como foi colocado. Não é isso. O que ele descobriu é que o dinheiro da USAID, ela estava sendo utilizada para desenvolvimento de várias pautas LGBT em países da Europa, da África, da Ásia, na América do Sul também, peças, livros sendo financiados para a agenda woke. Isso ele perguntou, o pagador de impostos concorda com isso? Mas foi muito pior, porque se descobriu que essas NGOs, ou seja, essas ONGs, elas eram, na verdade, uma rede de corrupção, porque o dinheiro não chega lá na ponta, Paulo. Isso não acontece só no Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos virou uma indústria em que uma quantidade gigantesca de burocratas mamam o dinheiro do pagador de impostos em programas bonitos,
que de aparência parece que são de ajuda humanitária, mas na verdade são de promoção de censura, são de promoção de coibir o discurso de ódio, e quando você vai vendo são algoritmos, empresas pagas para rastrear os adversários políticos. Isso tudo foi descoberto graças ao trabalho da equipe do Elon Musk. Então, isso que você está falando é perfeito. Eles estão gritando por quê? Não porque agora eles estão questionando os gastos do governo em ajuda humanitária, não. É porque agora se descobriu aqui nos Estados Unidos que há uma verdadeira indústria de corrupção utilizando essa agência que, à guisa de promover o desenvolvimento internacional, na verdade criou uma estrutura de milhares de funcionários e burocratas espalhados no mundo todo e paga jornalistas para fazer aquele papel de narrativas, de colocação das ideias, forças que eles mesmos levantam. Então, o que a gente viveu no Brasil, Paulo, é um reflexo ou é uma onda que está reverberando do que eles estão descobrindo aqui dentro dos Estados Unidos. E tudo explodindo no governo, aliás, tudo explodiu no governo de esquerda dos democratas, né? No governo de Joe Biden. Explodiu e foi descoberto agora pela equipe de Donald Trump. E, obviamente, que a similaridade com o que passa no Brasil é gigantesca. As denúncias do Mike Pence são assustadoras, muito, muito assustadoras. E talvez por isso, viu, Gerson? Talvez por isso, por ter medo das coisas como estão acontecendo e o que podem ainda vir a acontecer, essas coisas, é que o presidente Lula está defendendo com uma certa urgência agora, de novo, a regulamentação da imprensa digital. Já não se fala mais das mídias digitais, Gerson. Ainda ontem ele pediu que o Congresso se manifestasse e ainda fez uma ameaça. Disse que se o Congresso não fizer, o Supremo fará. Isso é um absurdo sem tamanho, não é? Ou seja, querem de todas as formas calar a imprensa, calar uma voz, a voz do povo, a voz da verdade, em função do que está acontecendo, para que ninguém saiba do que está acontecendo. É uma vergonha sem tamanho, né, Gerson? E eu creio que o governo Lula perdeu o timing também. Não adianta ele fazer esse tipo de ameaça. Nós já tivemos várias declarações até do presidente da Câmara. O novo presidente da Câmara já disse que não legislar é uma opção legítima do parlamento. Não adianta esse tipo de ameaça, porque o Congresso não entende que o tema está pacificado ou maduro o suficiente para que haja uma regulação das redes sociais que possa ser interpretada como censura. E o pior é que o Lula, inclusive foi corrigido depois por assessores, ele se referiu a uma imprensa digital, ou seja, ele abriu até mesmo para o telejornalismo, para o jornalismo que é feito hoje de multimídia. E, na verdade, o que nós sabemos é que hoje não existe mais essa liberdade de expressão, Paulo. No Brasil, em alguns países da Europa, e também não existia até aqui nos Estados Unidos. A liberdade de expressão ela foi cerceada por esses algoritmos. E eu vou te dizer algo. Na verdade, a gente pode atribuir isso à providência divina. Eu só creio dessa maneira. Porque Trump ter tomado aquele tiro e não ter morrido, e, ao mesmo tempo, o Elon Musk ter decidido, num rompante, comprar o Twitter, foram duas questões que juntas transformaram o mundo totalmente em poucos meses. Porque você veja que todas essas big techs, elas estavam trabalhando junto com o governo americano para promover a censura, inclusive pagando dinheiro no Brasil para influenciadores, para mídia, para jornalistas, para uma série de ONGs que estavam promovendo o combate ao discurso de ódio e, na verdade, estavam fazendo a perseguição política aos adversários. Isso foi feito no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os locais. Porém, quando o Elon Musk compra o Twitter e abre os e-mails e os arquivos para o Schallenberger fazer toda aquela investigação dos Twitter Files, aí se descobriu que a verdade é que existe toda uma estrutura da esquerda eu posso chamar de neomarxista, globalista, de metacapitalistas, mas todos eles juntos queriam cercear a liberdade de expressão, porque perceberam que o controle da opinião pública com as redes sociais libertas
fica muito difícil, quase impossível. Então você está corretíssimo, ele pretende ainda fazer essa regulação, ameaçou que pode fazer pelo Supremo, mas olha, eu não sei se eu estou esperançoso demais, mas pelo menos a minha percepção é de que o vento já está mudando no Brasil também. Veja que vários veículos de imprensa hoje já fizeram críticas duras ao PT. Eu já observei, inclusive, jornalistas que estavam ali sendo pagos pelo governo para passar pano e hoje já começando a ter uma postura um pouco diferente. E você viu que até o Alexandre de Moraes, eu li agora há pouco, acho que na parte da manhã, que já liberou as redes sociais do Monark, que está aqui nos Estados Unidos, teve que se refugiar aqui nos Estados Unidos, que era um dos perseguidos políticos mais absurdos, porque ele nem de direita é um cara meio mais para a esquerda, até mais para libertário, né? Sempre foi a favor das drogas, da liberação da maconha, mas era um garoto que tinha um podcast, que ganhava dinheiro com seus canais, fazia boas entrevistas e foi perseguido porque pisou no calo lá do ministro Alexandre de Moraes. Parece que o vento já começa a mudar, Paulo. Eu não sei se o Lula terá essa liberdade de promover isso, assim como eu tenho grande expectativa de que aquela ideia dele de que a anistia não é o caso, não deve ser pautada. Eu tenho visto tanta gente hoje falando da anistia no Brasil que eu acho que até mesmo essa pauta que Lula gostaria de deixar lá para frente, empurrar com a barriga, talvez ele não consiga, Paulo. Também acredito nisso, viu, Gerson? Concordo com você nisso aí. E é a melhor coisa que as autoridades do judiciário devem fazer neste momento, viu? É a melhor coisa. É a coisa mais inteligente no momento e eu acho que eles estão caminhando pelo lado certo. Porque senão o peso que vai cair sobre as costas será muito grande, muito grande.